Olá você, tudo bem? Jean-Baptiste Lamarck detinha o título de Cavaleiro de Lamarck dado pela nobreza francesa. Foi o primeiro pesquisador a desenvolver uma teoria para explicar o processo de evolução. Curioso saber que Lamarck, antes de se dedicar ao evolucionismo, era um fixista que admitia que as espécies eram únicas e imutáveis. Mas, a partir de uma pesquisa na bacia de Paris, com moluscos, Lamarck deixa de ser fixista e passa então a ser um transformista. Eu sou o professor Billy Paul, do canal de Ciências Biológicas e Autodesenvolvimento, e este é o assunto da nossa aula de hoje. Após a vinheta, Lamarckismo, especialmente para você. Vamos lá? Antes de mais nada, vá na descrição deste vídeo e baixe o biomap da aula. Habitue-se a assistir às aulas com o biomap em mãos. Isso evita que você fique dando o tempo todo stop no vídeo para fazer anotações, já que as anotações já estão em suas mãos. Beleza? Mas vamos iniciar hoje o nosso estudo das teorias evolutivas, começando pelo Lamarckismo, teoria proposta por Jean-Baptiste Lamarck, que se apoiava em duas leis. Leis básicas, lei do uso e desuso, e a lei da herança de caracteres adquiridos. Professor, que considerações iniciais e importantes nós podemos considerar sobre Lamarck? Lamarck nasceu em 1744, morreu em 1829. Ele era um naturalista, basicamente um anatomista e um taxonomista francês. Seguinte, foi o primeiro a propor uma teoria evolutiva, lei do transformismo. Livro Filosofia Zoológica, escrito em 1809. Ok? Neste livro, Lamarck descrevia o que ele entendia como sendo o processo de evolução. Inicialmente, como nós comentamos na abertura deste vídeo, ele era um fixista. Defendia que as espécies eram únicas e imutáveis. Mas ele fez um estudo envolvendo moluscos na bacia de Paris. E esse estudo dissuadiu Lamarck, porque ele percebia uma grande variedade de moluscos e profundas diferenças entre eles. E ele começou a pensar, cara, as espécies não devem ser únicas e imutáveis. Deve ocorrer um processo de transformação. E isso levou o Jean-Baptiste Lamarck a desenvolver um profundo interesse por esse processo transformacional que agora ele acreditava ocorrer nos organismos vivos. Dizia Lamarck, seres vivos não são extintos, como se pensa, eles se transformam. Essa é a ideia. E quem induz a essa transformação? O ambiente. O ambiente pressiona os organismos vivos. O ambiente pressiona as espécies. Os indivíduos, baseados numa necessidade de adaptação, eles se modificam para se adaptar às condições impostas pelo meio ambiente. Essa foi a ideia básica de Lamarck. Foi o primeiro, então, a introduzir o conceito de adaptação, a necessidade dos organismos de se adaptar a condições impostas pelo meio ambiente. A grande contribuição de Lamarck dentro do estudo da evolução foi exatamente ter considerado a necessidade de adaptação. Ok? Muito bem. Como a espécie pode então se transformar, professor Billy Paul, baseado na ideia de Lamarck? Considerações de Lamarck. Funcionava assim. Primeira coisa que você tem que ter é uma modificação no ambiente. É necessário que o ambiente se modifique.
No momento em que o ambiente tem uma modificação, essa modificação leva a uma necessidade de adaptação. O ambiente se modificou, as espécies, os organismos vivos que estejam inseridos nesse ambiente passam por uma necessidade adaptativa. Essa necessidade adaptativa leva a uma resposta do indivíduo. O indivíduo se modifica de alguma maneira para se adaptar a essa nova condição que foi imposta pelo meio ambiente, e aí eu tenho o processo de evolução. Entendido? Resultado. Resumindo, para Lamarck, o indivíduo se modifica para se adaptar às condições impostas pelo meio ambiente. Lembre-se sempre disto. Vamos precisar demais dessa ideia ao longo do estudo de evolução, quando nós, a partir de então, estudarmos o darwinismo. Aí você vai ver uma relação importante sobre a ideia evolutiva proposta por Lamarck, a ideia evolutiva proposta por Charles Darwin. Mas estamos dentro do conceito de Lamarck. Modificação no ambiente gera necessidade de adaptação. O indivíduo, então, se modifica para adaptar. Lembre-se sempre disso. Para Lamarck, o indivíduo se modifica para se adaptar às condições impostas pelo meio ambiente. Vamos imaginar que você foi a um sítio de um tio seu. E lá tem muito mosquito, mas muito mosquito. E você estava, então, num quarto da casa lá do sítio, e entrou no quarto para dormir, cheio de mosquitos. Mas você se deitou, tentou dormir, não conseguiu pelo barulho dos mosquitos no seu ouvido. Tá? Então, no outro dia pela manhã, você tinha dormido muito mal, foi até um local e comprou um inseticida. E você veio, então, antes de dormir, umas 3 horas antes, você pulverizou bastante inseticida dentro do quarto onde você ia dormir. 3 horas depois, quando você veio para o seu repouso da noite, você entrou, olhou para um lado, olhou para outro, não viu mosquito nenhum. E aí você se deita na cama, cobre-se com o seu lençol, apaga a luz e 10 minutos depois, zum, zum, zum. E você, mas como? Eu joguei inseticida aqui, muito inseticida, ainda tem mosquitos vivos aqui. Ora, se você pudesse perguntar a Lamarck como ele explicaria o fenômeno, ele diria: quando você pulverizou o inseticida nesse ambiente, você provocou uma modificação no ambiente. Essa modificação no ambiente levou os mosquitos a uma necessidade de adaptação. Aqueles que conseguiram se modificar e promover resistência aos inseticidas sobreviveram. Aqueles que não conseguiram fazer isso foram dizimados, foram então mortos pelo inseticida. É assim que a evolução se processa. Ficou claro para você? O indivíduo sempre irá se modificar para se adaptar às condições impostas pelo meio ambiente. Você comprou um creme dental fantástico, com agentes bactericidas que combate a placa bacteriana, e você passou a usar esse creme dental, e aqui e acolá, quando você vai ao dentista, sempre tem alguma restauração para fazer, sempre tem uma cárie em andamento nos seus dentes. Você perguntaria a Lamarck, como explicar isso? Ao usar o creme dental com os agentes bactericidas, agentes que combatem a placa bacteriana, isso gera uma modificação no seu ambiente bucal. Essa modificação no ambiente bucal leva a uma necessidade de adaptação. Muitas bactérias conseguem se adaptar, se modificando e tornando-se resistentes aos agentes bactericidas do seu creme dental. E aí continuam produzindo a cárie, continuam formando a placa. Entendido? Este é o raciocínio de Lamarck quanto ao processo evolutivo. O indivíduo sempre irá se modificar para se adaptar às condições impostas pelo meio ambiente, garantindo assim a evolução. Lamarck considerou em sua teoria 2 bases fundamentais, que são conhecidas como as leis de Lamarck. Primeira lei de Lamarck, lei do uso e desuso. Um órgão se desenvolve com o uso e se atrofia com o desuso. Professor, verdade ou não?
vamos ver as evidências da natureza. Acho que você já ouviu falar de um cara chamado Arnold Schwarzenegger ou Sylvester Stallone. Eram caras magrinhos, raquíticos. O Schwarzenegger treinou 28 anos na academia World Jeans de Los Angeles e ficou com aquela massa muscular avantajada. Foi Mister Universo 7 vezes. O treinamento sistemático com pesos provocou forte desenvolvimento de sua musculatura, hipertrofia muscular. É um exemplo clássico que podemos citar de lei de uso e desuso. O uso sistemático com pesos, desenvolvimento da musculatura. Beleza? Você que já quebrou um membro, uma perna, um braço, ficou 45 dias no gesso. Ao retirar o gesso, o membro está consideravelmente fino, porque a imobilização do membro, ou seja, o desuso, provoca perda, redução da massa muscular. É um exemplo clássico de lei de uso e desuso. Existe uma tribo indígena na Birmânia. Quando as meninas nascem, as mães colocam em seu pescoço 5 argolas de metal. E a cada ano colocam mais uma. Essas meninas vão crescendo e chegam a 20, 25 anos de idade, com 25, 30 argolas de metal no pescoço, pescoço o dobro do tamanho normal. São exemplos clássicos, evidências da natureza sobre lei de uso e desuso. A segunda lei de Lamarck é a lei da herança de caracteres adquiridos. Ele dizia que os caracteres adquiridos pela lei do uso e do desuso são transmitidos à descendência. Ok? Seja a atrofia, seja o desenvolvimento, vai passar isso para as próximas gerações. Exemplos clássicos, tá, que apoiam a ideia de Lamarck. Dizem que tais exemplos, principalmente o exemplo mais famoso, o do pescoço das girafas, não está relacionado com Lamarck. Mas, discussões à parte, vamos ver. O pescoço da girafa era inicialmente curto. Não ultrapassava o tamanho de um pescoço de um cavalo. As girafas se alimentavam de vegetação rasteira. Mas houve uma modificação no ambiente onde essa vegetação rasteira ela desapareceu. Essa modificação no ambiente, escassez de alimentos rasteiros, de alimento arbustivo, das quais as girafas se alimentavam, fez com que elas tivessem que buscar folhas verdes nas copas altas das árvores. O esforço que elas faziam para alcançar essas altas copas arbóreas fez com que o pescoço fosse alongando por lei de uso e desuso. E através da herança de caracteres adquiridos, o novo caráter adquirido pela transformação do indivíduo mediante a pressão ambiental foi passado para os descendentes geração após geração. As aves pernaltas, que têm essas pernas imensas, longas e finas, elas são aves piscívoras. O esforço que elas faziam então na época para capturar os peixes das quais se alimentavam e o esforço que elas faziam esticando as pernas para não molhar as penas, fizeram com que essas pernas fossem alongando. Beleza? Então são exemplos clássicos da ideia de Jean-Baptiste Lamarck. Para Lamarck, a vida é um fenômeno físico. E Lamarck considerava que a vida poderia evoluir da matéria gelatinosa inanimada, ideia de geração espontânea. Professor, o senhor está dizendo que Darwin, Lamarck, ele foi também um defensor da teoria da abiogênese? Sim, ele defendia a teoria da abiogênese, principalmente na questão relacionada a organismos muito pequenos. Então ele admitia que a matéria gelatinosa inanimada era capaz de originar novos indivíduos a partir dela por geração espontânea. Um biólogo alemão chamado August Weismann resolveu fazer então um experimento para testar as hipóteses de Lamarck. O que esse cara fez? Ele nasceu em 1834, morreu em 1914. Ele pegou camundongos e promoveu cruzamentos entre eles. Mas antes de fazer os cruzamentos entre os camundongos, ele cortou a cauda dos animais.
Perceba que, ao cortar a cauda dos animais, Weismann produziu uma modificação no indivíduo. Segundo Lamarck, essa modificação no indivíduo vai passar para as próximas gerações. Esperava Weismann que o resultado desse cruzamento fossem ratos de caudas mais curtas e que fossem encurtando cada vez mais ao longo das gerações, ou que os ratos nascessem sem caudas. Promovendo o cruzamento, ele percebeu que os ratos continuavam nascendo com cauda. Ele removeu a cauda de 68 ratos por 5 gerações, produziu cerca de 890, quase 900 ratos desses cruzamentos, e o resultado era sempre o mesmo. Cortava a cauda dos animais, promovia cruzamento entre os indivíduos, e os ratos da geração subsequente nasciam sem cauda. August Weismann chegou à conclusão de que caracteres adquiridos não se transmitem à descendência e que os organismos vivos eles são formados por 2 tipos básicos de células: as células somáticas e as células germinativas. Alterações nas células somáticas, o termo soma vem de corpo, alterações nas células somáticas não se transmitem à descendência. Entendido ou não? Somente alterações que venham a ocorrer em células germinativas são transmitidas, então, à descendência. Com isso, August Weismann provou que, mesmo que houvesse a transformação, indivíduos se modificando para se adaptar às condições do meio ambiente, tais características não se transmitiam à descendência, não poderia, então, através da teoria de Lamarck, justificar como ocorria o processo evolutivo. Lembre-se e considere que tudo que nós falamos aqui está com base na ideia de Lamarck. Fechando então a nossa aula, lembre-se, para Lamarck, o indivíduo se modifica para se adaptar às condições que são impostas pelo meio ambiente, baseando-se a sua teoria em 2 leis: a lei do uso e do desuso e a lei da herança de caracteres adquiridos. Lamarck foi, evidentemente, contestado por August Weismann, biólogo alemão, com os seus experimentos cortando a cauda de camundongos, promovendo o cruzamento entre eles e obtendo uma prole sempre com cauda. Beleza? Nos encontramos então na próxima aula para falarmos sobre darwinismo e comparar a ideia da seleção natural de Charles Darwin com a ideia de lei de uso e herança de caracteres adquiridos proposta por Jean-Baptiste Lamarck. Beleza? Bons estudos, nos encontramos na próxima aula. Baixe os exercícios na descrição deste vídeo para que você possa então praticar o conteúdo aprendido. Beleza? Tchau!